Olá, o Diário da Paraíba conversa hoje com o vice-governador do estado, Rômulo Gouveia, que funda no dia 30 o PSD, Partido Social Democrático, aqui na Paraíba. Governador, como é que estão as articulações para essa nova legenda no estado? Está caminhando bem, Valquíria. Pode ter certeza que a exemplo de nacionalmente, onde o partido nasceu na última quarta-feira, bastante forte, com 33 deputados federais já a essa altura, e a perspectiva de mais, 2 senadores, um governador, 5 vice-governadores, milhares de deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Nós estamos trabalhando para a Paraíba também ele ter um crescimento também dentro de um critério também, porque eu sempre tenho dito que em qualquer estrutura não é importante quantidade, é qualidade. Nós precisamos de estruturar tanto no âmbito do estado, no âmbito dos municípios, o PSD como uma alternativa partidária que possa reunir pessoas que estão sem espaço em seus partidos, mas também possa vir como alternativa para, inclusive, fortalecer a nossa aliança partidária no âmbito estadual, preservando, e eu tenho sempre frisado isso, os partidos que são aliados nossos. Então não podemos crescer dividindo. Política é somar e não dividir. Esse cuidado nós vamos ter no sentido de preservar as estruturas partidárias que tiveram conosco em 2010 e que foram extremamente importantes para a nossa vitória, a minha e do governador Ricardo Coutinho. O senhor quer dizer então que vai buscar nos adversários para formar essa nova legenda? Exatamente, é muito mais fácil você buscar no campo oposto, naqueles que já estão até somando no nosso projeto. Nós já temos no âmbito da Assembleia deputados que já engrossaram fileiras. Temos no âmbito municipal também prefeitos que contrariaram as orientações partidárias e marcharam conosco em 2010. Então é esse o alvo principal a buscar. Claro que nós não vamos impedir, se alguém tiver dificuldade, mesmo no âmbito da nossa estrutura, por outros fatores, mas não pela criação do PSD. Então você sabe que às vezes tem determinadas pessoas que têm dificuldade na convivência, e aí isso vai se tornar, mas as pessoas precisam, inclusive, de quando tiver uma posição dessa, assumir, para não parecer que eu estou cooptando ou tentando trazer a todo custo pessoas desagregando a nossa estrutura partidária. Para no dia 30 fazer a fundação em grande estilo, certamente o senhor está conversando com prefeitos, vereadores e até deputados. O senhor não teria já alguns nomes para dizer que já assumiu o compromisso com o senhor de estar nessa nova legenda? Não, atualmente quem assumiu o compromisso, porque já tornaram público, foi o prefeito da cidade de Santa Rita, que foi um dos primeiros, Marcos Odilon, que vem acompanhado, claro, do sempre deputado Quinto e da sua estrutura política, tanto na cidade de Santa Rita como na Grande João Pessoa, que Marcos Odilon é uma grande liderança, foi deputado estadual e tem prefeito por várias vezes da cidade de Santa Rita, que tem realmente um trabalho fantástico. Também o ex-vice-governador da Paraíba, que foi deputado estadual, foi meu vice-presidente na Assembleia, José Lacerda Neto, com a sua filha, que é vereadora da cidade de João Pessoa, Raíssa Lacerda, e também o deputado Manuel Ludogério, que é um fraterno amigo, que nós iniciamos nossa trajetória política juntos, inclusive nos filiamos no mesmo dia, no mesmo partido, e ficamos em campos opostos partidários, mas nunca politicamente. E aí Manuel é uma decisão pessoal dele, inclusive conversei com o presidente do PDT, deputado Damião Feliciano. Manuel há muito tempo que sinalizaria sair do PDT, e o deputado Manuel vem acompanhado de vários prefeitos, de várias lideranças que, sob o comando político de Manuel, que vai estar engrossando as fileiras do PSD. E aí outros nomes nós estamos conversando, e ainda como está na fase de conversação, não seria ético da minha parte, nesse instante, divulgar, até porque na hora que divulgar, gera conflito partidário de cada um, porque cada um tem sua agremiação partidária. Então, eu preciso, esse processo tem que ser feito com muita cautela para evitar qualquer tipo de problema, tanto para o PSD como para quem pretende ingressar no PSD. O que lhe levou efetivamente a decidir deixar o PSDB? O que me levou a deixar o PSDB foi a conjuntura de 2010, que foi muito traumática. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de construir a aliança
de apoio à candidatura de Ricardo, mesmo a maioria do partido, o maior líder do partido, o senador Cássio, defendendo, mas nós tivemos um processo traumático, que começou a discussão em agosto e só viemos concretizar praticamente em abril, de maio para abril, que foi justamente isso, inclusive gerou uma certa desconforto para a própria candidatura de oposição. Depois, no processo eleitoral, o partido ficou coligado com o Ricardo, eu saí, fui escolhido vice, mas a própria presidente do partido se posicionou contrário à nossa candidatura. Mas aí, passada a eleição, superamos, porque eu sempre tinha dito que o tempo é senhor da razão. Mas aí vem o processo de governo, e mesmo o partido hoje fazendo parte do governo, com secretários, com vice-governador, a direção do partido continua fazendo oposição. E por outro lado também, mesmo depois da gente ter conseguido o apoio da nossa bancada na Assembleia, né, a vitória, a recondução do presidente da Assembleia, deputado Ricardo Marcelo, que é do PSDB, e aí, depois disso, eu também vejo assim, a dificuldade, por exemplo, nos meus municípios, a dificuldade com diretório, com estruturação. Então eu fiz uma avaliação, está se discutindo também no âmbito nacional a renovação do Diretório Nacional. Eu, como vice-governador, em nenhum instante fui procurado pela Executiva Nacional. O importante é que o próprio senador Sérgio Guerra, presidente do partido, foi sincero quando disse: realmente eu não conversei com o Rômulo. Eu achei bacana da parte do senador Sérgio Guerra, porque pelo menos houve sinceridade. O senhor conversou com o presidente local, estadual, Cícero Lucena, comunicando seu desejo de sair do PSDB? Não, para lhe falar a verdade, não. Para lhe falar a verdade, não, na relação não tem que ter sinceridade. Quando eu manifestei o desejo, eu acho que se eu tivesse importância para o partido, eu era quem iria ser procurado, né? Não é verdade? Porque quando você quer sair, se alguém quer a sua permanência, qual é o caminho? Procurado, não é verdade? Então, apenas eu conversei com o senador Cássio, que me pediu que ficasse no partido, mas eu coloquei as dificuldades. E por outro lado, aí você pode estar dizendo, disse, não, o Rômulo está usando pretexto para sair. Então, considerando que não tivesse acontecido nada disso, eu recebi um convite do prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, para comandar na Paraíba o PSD. Então, se nada disso tivesse acontecido, é uma oportunidade, depois de uma trajetória política de mais de 20 anos, de mandatos de vereador, deputado estadual, deputado federal, agora vice-governador, de pela primeira vez poder ter a experiência de comandar uma legenda partidária. Então vamos esquecer, vamos fazer de conta que não houve nada do PSDB, que eu não tenho nenhum motivo para sair do PSDB, mas tem um motivo agora, porque no PSDB eu não sou sequer membro do diretório estadual. Eu não ocupo nenhum cargo, nunca ocupei de nenhuma relevância, nem no âmbito estadual, nem no âmbito nacional. Não faço parte nem do diretório nacional. Como deputado federal, eu tinha apenas o assento normal com todos os deputados federais. E agora eu tenho a oportunidade de fazer parte da direção nacional de um partido, de ter sido um dos fundadores, vou ficar aí para a história como fundador desse partido, que eu tenho certeza que será um grande partido no país. Então, para mim, foi um honroso convite e confiança. Aí, agregando a isso, pessoas muito fraternas ligadas a mim que estão ingressando no partido, por exemplo, dos que foram colega meu, deputado federal, dos que foram colegas deputados estaduais. Então, enfim, eu acho que eu pessoalmente, estou me sentindo extremamente confortável no PSD. Como o senhor mesmo falou, sua trajetória, o senhor foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, se elegeu vice-governador, tudo isso dentro do PSDB. O senhor não teme que o eleitorado tucano ache que é uma ingratidão deixar o ninho para uma nova legenda? Valquíria, seria tapar o sol com a peneira. No processo político, as pessoas não votam em partido, as pessoas votam em pessoas. Os cargos que conquistei foi fruto da confiança minha perante o eleitorado. E aí, fazendo um intervalo, esses mandatos todos eu não me elegi, não foi no PSDB só não, porque os meus primeiros mandatos, 2 de vereadores e o primeiro de deputado estadual,
a exemplo do nosso querido Gilberto Fora, que acompanha, e Lula Cabral, que foi, inclusive, do PSDB, comigo vereador, foi no PMDB, porque se sabe perfeitamente que o PSDB da Paraíba, uma boa parte, foi uma dissidência do PMDB no episódio de 98. Então, alguém que até disse isso se equivocou nas informações. Por outro lado, para ser muito sincero, as maiores lideranças políticas desse Estado cresceram em outros partidos. Então, por exemplo, Cássio Cunha Lima não tinha espaço no PMDB, foi para o PSDB, foi lá que ele foi governador por 2 vezes, agora é senador da República. Ricardo Coutinho iniciou no PT, não teve dificuldade no PT, foi para o PSB, foi prefeito 2 vezes de João Pessoa. Por quê? Porque as pessoas não votou na legenda partidária de Ricardo e Cássio, votaram em Cássio e Ricardo. Então eu confio na credibilidade, na confiança que eu tenho perante o eleitor. A prova maior disso é que, se você acompanha os internautas que estão nos assistindo, se você acompanhar o meu tweet, o meu celular de mensagens, o meu dia a dia, por exemplo, ontem, lá na Unip, eu transitando lá, vários jovens vibrando com a decisão e se colocando à disposição, inclusive, para ser militante do partido. Então, lhe confesso com toda sinceridade, eu sinto na reação popular uma receptividade muito grande. Quando cheguei aqui para essa entrevista, um grupo de pessoas que estavam ali vieram falar comigo do Conde, sinalizando já a adesão. Eu estou recebendo a adesão hoje da Paraíba inteira, para dizer de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, existe uma receptividade muito grande. Então não tenho nenhuma dúvida, até porque, volto a repetir, as pessoas não votam em legenda partidária, votam em pessoas. Seria muito bom se a gente conseguisse, numa reforma política, avançar no sentido de tornar os partidos fortes, né? Mas hoje não existe. Existem legendas que são legendas de aluguel, o que é muito ruim. E aí eu espero e confio no parlamento numa reforma política, onde possa fortalecer a instituição partido. O prefeito Gilberto Kassab vem do DEM, o senhor vem do PSDB, partidos de oposição ao governo federal. O PSD vai ser oposição ou vai ser governo? Olha, o PSD ele consegue reunir hoje setores que fizeram oposição à atual presidenta e setores que apoiaram a atual presidenta. Nós vamos construir o estatuto do partido, nós vamos discutir com o partido. E aí, quando você está numa agremiação partidária, eu tenho certeza que a maioria do partido vai decidir se o partido será de sustentação ao governo federal ou de oposição. Eu acho que nesse momento do Brasil, no momento que nós estamos vivendo, é um momento de ter a capacidade, primeiro, de torcer que a presidenta acerte, independente da posição partidária que adotamos. Por outro lado, o calendário de 2014 vai ser discutido em 2014. Em 2014 o PSD vai definir qual o caminho, qual o rumo, inclusive em relação ao cenário das eleições municipais. Por outro lado, nós vamos ter que, como nós estamos num partido convivendo com setores que tiveram na oposição, setores que tiveram no governo, vai ter que ter a capacidade de conviver até para manter a estrutura partidária. E esse foi o discurso, foi a linha principal do prefeito Kassab. No meu caso específico, mesmo estando no PSDB, eu não tenho como fazer oposição à presidenta Dilma. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque no executivo você não faz oposição a ninguém, você tem que buscar. Então, ao lado do governador Ricardo, se eu estivesse no legislativo, quando eu fui oposição, durante os meus 4 anos no PSDB, eu acompanhei o partido em tudo. Está lá registrada a minha trajetória, acompanhei o partido em tudo. E nem por isso fui incriminado. Nas eleições presidencial, fui extremamente correto com o PSDB, inclusive nos meus municípios. Não só em Campina Grande caiu a liderança maior do senador Cássio, mas nos demais municípios, inclusive o presidente Serra foi majoritário, ganhou as eleições. Eu cito vários municípios, Areal,
Pocinhos, Lagoa de Roça e tantos outros municípios que o presidente Serra foi majoritário. No caso agora, no cenário atual, eu tenho que me somar ao governador Ricardo para a gente buscar da presidenta Dilma, do governo federal, um recurso para o nosso estado. Então, nessa altura, eu não posso, nem sou legislativo, e como executivo não posso me dar o luxo de fazer oposição ao governo federal. A propósito, o senhor como vice, o vice é tido sempre como uma figura emblemática que fica ali só esperando para assumir eventualmente. O senhor não, o senhor tem um perfil que a Paraíba testemunha que o senhor tem atuado efetivamente em Brasília, nos corredores, nos ministérios. Sua experiência como deputado federal, uma experiência que o governador Ricardo Coutinho não teve, contribuiu para isso? O senhor combinou com ele qual a sua participação de trabalho nesse governo? Olha, desde o primeiro instante que o governador Ricardo me convidou para ser seu companheiro de chapa, nós conversamos informalmente e eu colocava que a grande dificuldade minha em relação a aceitar a condição de vice não era pela conjuntura que para muitos era desfavorável e que achavam que a minha decisão era precipitada, não era só pensando no projeto eleitoral, mas era pensando no futuro. Eu que venho de uma trajetória de vereador, de deputado estadual, presidente de Câmara, de Assembleia, e chegar agora à condição de vice, e aí tinha a exata dimensão que a condição de vice é uma condição limitada. E Ricardo me disse, e tornou isso público, não, você vai ser um vice diferenciado, você vai governar juntamente comigo. E eu acreditei, e na prática eu tenho recebido as delegações do governador. Então, claro, o governador colocou, não, pela experiência de Rômulo, de deputado federal, ele será um elo importante em Brasília. E eu tenho exercido esse papel com relação aos deputados, ao Senado, nos ministérios. Me dou a sorte também de muitas pessoas que hoje ocupam espaço como ministros, foram meus colegas deputados, então existe uma certa convivência. Mas também outras tarefas que o governador tem me delegado, como em relação à subsede da Copa, em relação à política de mudanças climáticas, já que eu fiz todo esse trabalho lá na Comissão Mista de Mudanças Climáticas na Câmara, inclusive participei da COP15 em Copenhague, da COP16 em Cancún, que sinto a necessidade da Paraíba estabelecer suas metas no contexto internacional. Então, nesse aspecto, no acompanhamento do dia a dia, nas ações, então, enfim, o governador tem delegado tarefa, e aí pode ter certeza que, com toda essa confiança do governador, eu sou extremamente disciplinado. Eu costumo até dizer um termo, eu não passo os pés pela cabeça. E nenhum instante o governador Ricardo, nem o governo vai me observar querendo assumir tarefas que não é da minha responsabilidade. E também não vou fazer nada sem receber sua delegação. Eu acho que esse tem que ser o papel para que eu possa exercer na plenitude do que prevê a Constituição. O vice é um eventual substituto do governador e poderá exercer tarefas e missões desde que delegada pelo governador. Para fechar nossa entrevista, governador, dia 30, Partido Novo, página virada ou ficam as mágoas do senador Cícero Lucena? Não, por que mágoa do senador Cícero Lucena? Porque eu acho que o grande defeito da política da Paraíba é a gente personalizar. E apenas o senador Cícero é hoje o presidente do partido. Nem existe mágoas, nem ressentimento. Eu acho que durante o tempo que convivi desde 1990, quando convivi com o senador Cícero, vice-governador, governador da Paraíba, prefeito de João Pessoa, Senado, caminhamos juntos. Tivemos essa interrupção, mas fica a relação, e aí em qualquer relação a gente tem que pensar na relação positiva. O lado negativo, alguma coisa que a gente tem que esquecer. Nenhum ressentimento. Existe também a minha, do mesmo jeito como eu contribuí, recebi também gestos. Então vamos fazer o seguinte, vamos zerar a página no sentido, passar e construir a partir de agora e manter aquilo que é fundamental. A relação, por exemplo, o senador Cícero teve uma posição elegante recentemente no encontro da bancada federal. Ele foi o único senador que participou da primeira encontro, e mesmo nesse momento de turbulência, então não é bacana isso, né? E então dizer que da minha parte, do governador Ricardo, nós não reconhecemos esse gesto dele como senador, primeiro secretário do Senado, ter ido a fortalecer a reunião da bancada. Então vamos
pensar daqui para frente e construir esse pacto pela Paraíba, essa união, esse novo momento que a Paraíba, essa nova virada, essa nova página, esse novo ciclo político, essa decisão do eleitorado de uma nova Paraíba, de novos conceitos, de novos paradigmas, de uma política voltada para os que mais precisam. Então é isso que nós vamos construir nesse instante, inclusive que estamos celebrando os 100 dias de governo. Obrigada pela entrevista, governador. Na próxima semana o Diário da Paraíba volta com uma nova entrevista para você, internauta.